Bom dia aí a todos. Se eu fosse dar, e já dando o nome, eu falaria que o altar moderno, a imagem, seria isso. Esse altar moderno, ele tem levado as pessoas a, a quebrar os antigos altares e a levantar altares dentro da modernidade que compromete a sua vida e dos filhos e da descendência. E enquanto nós estivermos aqui, irmãos, ignorando alguns princípios, esses altares vão seguir sendo levantados. E, e não adianta você entrar no tribunal se você não está disposto a quebrar esses altares e levantar altares novos. Eu não vou falar, eu iria, sobre Lucas 18, a viúva que vai diante de um juiz injusto de dia e de noite, e ela pede para que ele possa julgar a causa dela. Há muitos pedidos e orações não respondidas porque elas não estão indo nos tribunais. E você precisa ir no tribunal, mas você precisa remover altares. Precisa quebrar altares. Porque senão você não consegue remover. E interessante que o justo juiz lá, eu não vou entrar nesse tema hoje, ele está aqui pronto, ele diz que ele acelera o processo, depressa atende a viúva. Não porque ela importunava, né? Porque a importunação é muito ligada àquilo que ocorria com o juiz iníquo. E a ênfase ali que nós vamos dar, não agora, não é no juiz iníquo, é no justo juiz. Que quando você vai e coloca a tua petição diante dele, de dia, de noite, ele vai te atender. E quando você não comparece com a tua petição, ou diante de uma petição, ou diante de uma convocação a um tribunal, você é julgado à revelia. Então, todas as vezes que você é acusado pelo inimigo, todos nós, a um tribunal e você não comparece para efetuar a sua defesa, nem de dia, nem de noite, nem em momento algum, eles vão te julgar à revelia, a sentença vai ser liberada e você vai estar pagando um preço. Então, você precisa mudar algumas coisas. Só que algumas coisas me soltou a visão agora de manhã, quando eu sentei aqui. Olha, quando nós quebramos os princípios, o princípio nos quebra. Quando nós vamos para os mandamentos, eu vou pegar o decálogo, né? O quarto não, amarás a Deus acima de todas as coisas, não chamarás o nome do teu Deus em vão, não farás a imagem de escultura. E o quarto é guardar o Shabat. Tá? Esses 4 mandamentos, primeiros do decálogo, está relacionado diretamente entre você e Deus. Tá? O terceiro é não fazer imagem. Não fazer imagem. É justamente o que a Babel quer fazer. Agora, como construir uma imagem? Olha o que me saltou os olhos agora, o altar moderno. Abra aqui em Apocalipse. Apocalipse 13. Olha só. Versículo de número 14. Vou pegar 13, 13. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade. O que tinha aí? Olha só. Eu risquei aqui, ó. Sinais. Sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até fogo do céu para a terra.
por intermédio dos sinais. Olha só, por intermédio dos sinais que lhe foram permitidos realizar. Em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificasse. Ó, agora eu tenho que levantar. Todo altar é edificado. Edificasse uma imagem de honra à besta. Está vendo? Então, olha só. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem. Agora, a imagem que era feita lá na idolatria, ela não tinha fôlego, ela não tinha espírito, ela não falava. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Mas esta imagem aqui, ela está num nível tão avançado que, olha aqui, ó. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego, como se fosse o rua, o espírito. Então, essa imagem ganha um espírito da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar. Então, essa imagem agora, ela vai falar. Ela não é mais aquela imagem que não fala. E fizesse com que todos os que não lhe prestem adoração fossem mortos. Então, agora olha só esses códigos aqui encriptados. Ó, por intermédio de sinais, frequência, Wi-Fi, por intermédio de sinais, eu estou chegando na sua casa, por frequência. E olha, você vê a minha imagem. E diz mais, ó, enganou, só não estou te enganando, muito pelo contrário. Mas essa imagem que eu estou falando, ela vai enganar os habitantes da Terra. E ela está pegando esses sinais de algum lugar. Ó, enganou os habitantes da Terra e ordenou-lhe que edificasse uma imagem. Agora eu começo a olhar para a imagem, eu também quero ser igual à imagem. Já notou que a maioria está olhando para as imagens, quer ser igual à imagem, quer copiar a vida do outro, tudo aquilo que é postado, e tudo aquilo que é postado, tudo aquilo que está envolvido com a imagem, tudo aquilo que está envolvido com a frequência é fictício, não é o mundo real, é o mundo virtual, mas o mundo virtual está invadindo a vida real. E olha o que diz mais, olha. E ordenou que edificasse uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado um poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar. Eu vou repetir o que eu já falei lá atrás. Ayah é um espírito controlado pelos anjos. Tecnomancia é feitiçaria tecnológica. Hoje nós estamos conectados através de frequências e copiando e adorando a imagem. A tecnologia é o instrumento usado para montar a tecnocracia. A tecnocracia é aquilo que vai viabilizar a onisciência do anti-messias através de tecnologia. E ainda não é nem o foco. Embora isso que eu esteja falando com você é importantíssimo. Mas com isso aqui, altares são levantados. Que altares? Vamos lá. Olha só aonde eu vou ligar isso aqui. Olha só. Quando você vai para Levítico 19, isso é tribunal, tá, irmãos? Que aí não adianta você estar lá orando, se você não remove e não quer mudar. Quando você vai para Levítico 19, 19,
Olha só isso aqui. Guardareis os meus estatutos. Não colocareis dois animais de espécies diferentes para cruzarem entre si. Vai gerar uma raça híbrida. Tá vendo aí? Diz, não mistura animal, não. Também não semeará no teu campo duas espécies diferentes de semente. Você não pode semear joio e trigo. Estou te dando um exemplo, porque é semente. Uma natural e outra geneticamente modificada. É a transgênica. Que hoje nós já somos, pela cadeia alimentar, modificados muito tempo, porque a gente só come alimentação transgênica. E a modificação transgênica altera o teu código genético e o meu código genético. E para isso eles vão usar a cadeia alimentar. Para isso eles vão usar a questão da semente, que é usada agora, que não tem mais a semente crioulo. A semente hoje, para se plantar, praticamente ela não existe mais pura. Ela já é modificada. Ainda que você vá para o campo, escute isso aqui, ainda que você vá para o campo e resolva só comer da alimentação que você vai plantar, você não consegue mais hoje uma semente pura, semente crioulo. Tu vai plantar e o que tu vai colher provavelmente já vai ser transgênico. Isso traz uma complicação para nós. Tá? E aí você vai entender o porquê que Deus nos parou em determinadas situações e está nos dando clareza em outras. Ó, e diz mais, não usarás vestes de duas espécies de tecido. Tá vendo? Duas espécies de tecido. Não pode misturar. Você compra roupa sabendo que tecido é esse? Esses tecidos misturados vão mexer na tua frequência. Essa frequência vai fazer você vibrar a um nível de decibéis que você pode abaixar totalmente a sua imunidade pela roupa que você está usando. E aqui ele vai dizer que tipo de roupa. Olha, aqui em Deuteronômio 22, tudo na Torá, dando instrução, Deuteronômio 22, 11, diz assim, ó. Vou pegar o 9. Não, eu vou pegar aqui, ó. Quando, versículo 8, quando edificares uma casa nova, farás um parapeito em torno do terraço. Por quê? Vou fazer uma casa, eu tenho que fazer um parapeito. Para que não traga sobre a tua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Eu tenho que me preocupar tanto com a casa, que se alguém cair do meu terraço e eu não botei o parapeito, eu vou ser culpado. E aí esse sangue derramado levantou um altar contra a minha vida. Aí ele diz mais, não semearás em tua vinha dois tipos de semente, a fim de evitar que a vinha inteira seja confiscada pelo santuário. Tanto a semente que semeaste como o fruto da vinha será consagrado. Não pode ser duas sementes misturadas. Não pode ser julgo desigual. Não submeterá um boi e um jumento ao mesmo julgo, parará a terra. Se você vai botar jumento, tem que ser dois jumentos. Se você vai botar o boi, tem que ser dois boi. Não pode botar um de cada espécie, porque são animais diferentes. É um jugo desigual. O jugo desigual que prende o animal no outro para ele arar a terra. E esse jugo não pode ser desigual. A mesma terminologia, Paulo vai usar lá na frente, que não tem comunhão entre o santo e o profano, entre o puro e o imundo.
Não há associação entre você e o mundo. Porque se você amar as coisas do mundo, andar pela mentalidade do mundo, andar pelo sistema do mundo, você é o adúltero. E aí você está levantando altar. Aí o que ele diz mais? Ó, não submetam um boi ou um jumento ou mesmo um jugo para a terra. Também não usará roupas como fios de lã e de linho misturado ao mesmo tempo. Aí aqui ele diz, não pode ser fio de lã e de linho. O linho é um tecido que eles têm como sagrado, puro. A lã não, porque a lã envolve, sabe o quê? Animal. E muitas das vezes a lã vem de animal contaminado. Às vezes. E se você usar a lã, algo contaminado, com algo puro, o puro é contaminado. Então ele diz, não misture dois tipos de tecido, vai te trazer contaminação. Aí esse tipo de tecido aqui, que a gente está observando, mas não está obedecendo, nos contamina. Aí você levantou um altar. Primeiro que você desobedeceu. Segundo que você fez exatamente o erguimento, o surgimento, o levantar de um altar. Agora você está preso num altar. E eu vou te mostrar que as festas pagãs, através da imagem da internet, seguem levantando altares modernos. E que os deuses adorados lá atrás, com o nome de uma forma muito mais drúxula, está sendo adorado hoje de uma forma moderna. E que a maioria de nós, a maioria das igrejas, a maioria dos ministros, ignoram a palavra de Deus por causa de padrão mundano, porque são adúlteros. Pegou isso aí? Deixa eu te mostrar uma outra coisa. Ó, vem aí em Tiago, com isso em mente, do pensamento, da imagem, da fala. Tiago, ó, a minha mente pode ficar cansada, bombardeada, os olhos lacrimejando. Em função de quê, irmãos? De tela, de imagem. Né? Agora, olha só isso aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Eu espero que eu consiga sair daqui. Ó, diz assim, assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Olha só o que ele está falando. Eu tenho que ter o que na minha mente? Princípio. Aonde que tem que estar isso? Na minha mente. Todas as pessoas devem estar prontas para ouvir, mais tardio para falar e lento para se irar. As pessoas são rápidas em se irar, as pessoas não têm paciência de ouvir e as pessoas são precipitadas no falar. Tudo que é antagônico que está aqui é o que tem sido feito. Tu vai falar com um jovem hoje, não, já sei de tudo, não quero, não. Não deixa nem você falar, não é? É ou não é um fato? Por que será, hein?
ele já fica irado na primeira fala. Não deixa nem você concluir. Ele não quer nem ouvir. Ele vai falar, ele é antagônico. Ó. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar. Não, ele quer falar, já fala irado e não quer te ouvir. E acabou. Você é quadrado. Você é quadrado porque você tem um princípio na mente. E as pessoas sem princípio na mente vão te atacar, porque a mente dela é greco-romana. É uma mente que foi moldada pelo ocultismo. É uma mente que foi levantada pelo espírito do anti-messias para atuar nos últimos dias, que vai receber com facilidade a imagem da besta. E vai fazer parte do seu governo se não mudar e não se arrepender. Então, olha aqui diz, ó. Portanto, a ira do ser humano não é capaz de produzir o quê? A justiça de Deus. É o tema, não é? Tribunal. Então, não adianta, querido. A tua ira não produz justiça. E a justiça de Deus tem a ver com a vingança. Minha é a justiça, minha é a ira. Ireis, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você tem que se irar e entregar na mão de Deus, para Deus trazer a justiça. E quando Deus trouxer a justiça sobre o teu oponente, não se alegre, peça misericórdia. Deus tem misericórdia, porque tu trouxe justiça, e eu não posso nem me alegrar com a justiça, para que eu não mova a mão de Deus em relação a mim. Já viu um pai ou uma mãe que vai bater num menino, vai corrigir um menino, vai corrigir uma menina, e que o outro irmão entra na frente para defender e que ganha os dois? E naquele momento, o pai e a mãe estão trazendo justiça. Entendeu? E eu não estou agora julgando o critério se está sendo de forma correta ou não. Ele vai fazer a justiça que ele acredita que é certa e vai corrigir com a vara, e o outro vai defender e agora vai apanhar os dois. Então, se Deus estiver trazendo justiça sobre o teu oponente, não se alegre, para que a vara de Deus da correção diz, você está se alegrando por quê? Porque eu estou corrigindo ele? Mas muitas das vezes nós não queremos nem que Deus corrija. Nós queremos nós mesmos fazermos a justiça. E aí nós pecamos contra Deus. E quando você quer fazer a justiça, Deus tira a mão e diz, olha, você ocupou um lugar que é meu, porque a justiça a mim me pertence, a vingança me pertence a mim. Deus diz, a vingança pertence a mim, não é a você, eu que vou me vingar. Então você já pegou um atributo que não é seu, um atributo que é de Deus. Por questão desse aqui, desse precipitado. Aí vem mais, ó. Portanto, livrando-vos de todo tipo de quê? Impureza moral. O que é impureza moral? Ah, se eu baixei a minha frequência, se eu mudei o jugo desigual, se é 2 tipos de animal, se é 2 tipos de tecido, se eu estou adorando a imagem da besta, se a imagem da besta me leva para festas pagãs, como o Dia dos Namorados. Dia do namorado é uma festa pagã. Mas o que foi feito? Trabalhou-se a imagem o tempo todo, e a igreja botando imagem, e é encontro de casal, e é jantar de romântico, com um bando de gente ignorante, enganada pelo sistema babilônico, celebrando a festa da Lupercalia. Aí depois quer vir para os tribunais pedir o quê, querido? Você está acendendo uma vela para Deus ou está para o diabo? Você está fazendo um jugo desigual, andando em 2 sistemas, tendo 2 senhores, usando 2 tipos de tecido, colocando 2 tipos de animal. Por questão de um sistema que está te frequenciando, trazendo imagem, bombardeando com imagem o tempo todo, imagem que é marketing. Marketing para te levar a pensar, a desejar, a mexer na tua mente, e o princípio sai da mente, você vai para um outro estágio.
E quando alguém vai falar, você não quer ouvir, isso é pagão. Isso é festa mundana, irmãos. Eu fico observando quantos anos nós falamos isso, nós não estamos falando isso nesse ano. Eu tenho mais de 20 anos falando sobre isso. É claro que agora com muito mais profundidade, mas eu venho falando sobre isso e parece que entra aqui e sai por aqui. O povo está evacuando e deambulando, e levanta altar, e levanta altar. E eu sei que esses altares que foram levantados, que estão sendo levantados hoje, essa semana, esse mês, essa estação, amanhã vai me dar dor de cabeça, porque vai chegar na minha mão a conta para eu tentar resolver o pepino. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tá semeando vento, vai colher tempestade. E a gente fica alertando, irmãos, a gente está avisando. A gente está sendo boca profética para direcionar, mas você não é obrigado a fazer. Mas eu sou obrigado, e se não fosse, eu faria. Eu não faço nem porque eu sou obrigado, eu faço porque eu sou motivado, porque eu entendo o princípio, e eu não quero que você caia no buraco, porque você está cego, a te avisar. Aqui, ó, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Você consegue ver a aparência da maldade que está te levando para um altar moderno? O mesmo cão, o mesmo demônio, o mesmo trono que era adorado lá atrás, que tinha nome de Baal, Asmodeus, Semíramis, Diana, Lilith, Nosferatus. Você sabe o que faz o Nosferatus? Como ele atua na perversão e na quebra de princípios? Para você levantar um altar moderno para ele, só porque é moderno, a imagem agora é holográfica, a imagem agora está por trás da tela, mas a imagem agora tem fôlego, a imagem agora tem som, a imagem agora tem frequência, a imagem te influencia muito mais. Olha aqui, ó. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra que vos é implantada. Está vendo? O qual é poderosa para salvar a tua vida. Você está recebendo essa palavra que te é implantada? Ou está ignorando? Ela está sendo implantada? Ela está sendo inculcada? Ela está gerando algo na tua vida para você ter uma base para resistir os dias maus? Porque se você está recebendo algo que está sendo implantado, eu caiu um órgão meu, eu perdi um dente. O dente é um órgão. Eu vou ter que fazer um implante. Este implante, ele precisa pegar raízes para poder ser assimilado, para fazer parte de mim. Então, essa palavra está entrando em você como um implante, ela está sendo criptada. Há uma cisão aqui para colocar lá dentro. Olha, eu vou abrir aqui, inculcar. Eu vou abrir aqui e vou inculcar a palavra aqui em você. Ela está sendo implantada? Ou ela está batendo e caindo, batendo e caindo? Irmãos, a gente está vendo isso no dia a dia. A gente já está um tempo aqui, eu não quero jogar a conversa fora, mas eu estou vendo que algumas pessoas não estão entendendo a gravidade. E pode ser que você nem esteja aqui, ou quem seja que não está entendendo, mas vai ouvir esse áudio, vai assistir esse vídeo. Olha,
A palavra que está sendo implantada é poderosa para salvar a tua vida. Você quer salvação, criatura? Ou você quer perdição? Porque se você ignorar essa palavra, que pode e que traz e que é responsável para a salvação da tua vida, tu está aflito. Como se eu não pregar, como se eu não ensinar, Deus vai me cobrar, porque eu te mostrei. Eu te mostrei, eu te dei uma revelação. Irmão, eu estou falando para você, aqui, ó. Aqui o meu rabisco, ó. Tá aqui o meu esboço, aqui, ó. 1, 2, 3, 4 rabisco que eu fiz agora de manhã. Não é que eu não estude, não, eu estudo. Mas tem hora que Deus diz, pega aqui. Anota esses rabiscos aí e vai juntar isso aqui. Como é que junta isso aqui se não for ele, querido? Você acha que é eu? Olha o que eu estou falando com você. A profundidade que eu estou falando com você, eu estou tirando isso do rabisco. É claro que isso aqui não é do rabisco. Eu estou tirando da fonte que é viva, que é por ele, por meio dele, para ele, que me deu o rabisco. Agora, não reclame que Deus me deu esse dom. Isso aqui é o que Deus me deu. Ele me deu. Eu louvo a ele por isso, porque eu amo esse dom que ele me deu. Ele me deu. Aprove a ele me dá. Ele me deu. Se você gosta ou não, o problema é seu. Ele me deu. E eu louvo a ele porque ele me deu. Você entende, irmão? E não é que eu não vou estudar, não é que eu não vou pesquisar, porque examinar as escrituras. Sabe o que é examinar? É a pessoa chegar no tribunal e pedir assim, olha, o processo foi embargado porque o juiz tal pediu vista ao processo. O que é vista ao processo? Ele quer examinar mais de forma acurada, mais de forma apurada. Entendeu? E Deus não manda você só ler, manda você examinar a escritura. Examinar as escrituras para ter a vida eterna. Contudo, não queres vir a mim. Ele diz lá. Então, olha o que ele diz mais. Aí ele diz, ó, se a palavra está sendo implantada, sede praticantes da palavra. E não simplesmente ouvinte. O que faz o ouvinte? É iludido. O que ouve diz, caraca, que palavra, eu ouvi. Praticou? Então estou iludido. Ei, quem está te iludindo? Não sou eu. Você está sendo iludido, porque essa palavra não é o princípio que está na tua mente. Porque o princípio que está na tua mente é o do mundo. Então você é um iludido. Está perdendo teu tempo. E ele diz mais, ó. Porquanto, se alguém é ouvinte, mas da palavra, e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Agora, olha só. Quando você vai e contempla um rosto no espelho, o que você vê? Uma imagem. Não é isso? Agora olha para o espelho e vê a imagem que você reflete. Se os princípios estão na tua mente, ao ponto de você ser a imagem e a semelhança de Deus. Ou se você é a imagem e a semelhança da besta. De um híbrido, de um jumento, de Bafomé, que tem seios femininos e órgão sexual masculino, tem cabeça de animal, mas tem pés de bode. É um híbrido.
é um transe. Você já observou isso? E esse ser ele é adorado, ele criou uma imagem. E esse ser é Baal Peor. É uma pluralidade de mistura. Eles são imundos, o culto a eles tem a ver com a imundície. E o altar moderno segue sendo levantado. E o Dia dos Namorados foi um, o Natal foi outro, a Páscoa, ou a Páscoa não, né? É a Páscoa mesmo. A Páscoa com os ovos de chocolate, a Ostara, a deusa, é outro. A festa junina vai ser outro. Mas você está sendo influenciado pela mídia, pela propaganda, todo mundo vestido, todo mundo comendo comida típica, todo mundo participando, todo mundo fazendo declaração. Isso é um ritual moderno. Talvez eu não consiga entrar aqui nesse ritual moderno hoje, porque eu estou fundamentando o que é. E eu já falei lá sobre esse dia, mas eu vou voltar a falar nele. A gente não tem noção o que é isso. Ó, porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Aí o que acontece? E depois de admirar a si mesmo, é o culto do ego, da eutolatria. Ó, tô lindo, tô linda. Ah, vou postar a imagem aqui para ver se eu ganho um like. Ó, vou fazer biquinho. Para ver se eu ganho. Ah, linda, linda, lindo, gostosão. Faz bem pro teu ego, né? Infla a tua imagem, a curtida, o flerte, né? Fazer carão, né? Isso é imagem, é? Fora as ovelhas que mandam foto sem lã, que mandam vídeo sem lã, que é o tal do nudes, e usa a imagem. Porque fica tanto tempo no computador que a mente sai do estado beta de vigilância e vai para o estado alfa, passividade mental. Perde a capacidade de raciocinar do que é certo e do que é errado e só recebe influência. Por isso que a tecnologia, como a televisão, não te dá a opção de interagir e só bota na tua cabeça assim, ó, soca, ó, inculca, recebe aí, recebe aí, recebe aí. É uma lavagem cerebral. O tempo todo, assim, ó, te espancando, enfiando as coisas aqui, ó. O lixo da cultura idiotizada, sabe, da ideologia, sendo massificado na cabeça da juventude, dos desenhos, tanto é que o que é feito? Distração. Distração. Ah, coloca o bebê aí para se distrair. E nós vamos entregando a tecnologia para distrair. E estão distraindo muito bem. Igual era a geração de Noé. Um povo que vivia distraído. Totalmente distraído. Aí, olha só o que acontece. Depois de admirar a si mesmo, não é isso? O culto do ego, da eutolatria, sai e logo se esquece da sua aparência. Aí o que acontece? Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Hoje as pessoas são infelizes,
porque não são praticantes zelosos. Mas diz que para ser feliz, tu não tem que praticar lei nenhuma. Aí ele diz que se você é alguém que é praticante zeloso da lei, você é religioso. Não! O religioso que não quer que você pratique princípios, que os princípios não podem estar na tua mente, te acusa de religioso, ele te acusa de algo que ele é. Ele é religioso, ele te acusa daquilo que ele é, porque a religião tem a ver com Belzebu, Asmodeus, Astarote, Leviatã. Esse é o acrônimo da religião de Baal, da palavra Baal, que é pai, dono e marido. E ele tem sido dono de muitas pessoas, ele tem sido pai de muitas pessoas, ele tem sido marido de muitas pessoas e tem levado as pessoas para o culto. E Dia dos Namorados é um culto para eles, sim. Goste você ou não, queira você ou não, aceite você ou não. E se você fez jantar, se você celebrou qualquer atividade nessa data, dando o nome de uma coisa podre, de uma coisa imunda, a uma coisa santa, você está tentando misturar o santo com o profano e não casa. Não adianta pegar nada podre e tentar dar um banho para ficar cheiroso. É podre. É imundo. Não tente dar uma roupagem que não existe. Não adianta pintar uma sepultura, porque você vai ter uma sepultura caiada aí dentro, você vai ter o odor, o estado de decomposição. Jesus fala sobre isso, Yeshua fala sobre isso. O que era sepultura caiada, o que eles estavam investindo, irmãos. Não dê uma roupagem daquilo que Deus diz que é impuro, como se fosse puro. Ele diz que é dois julgos. Ele diz que é duas espécies de semente. Ele diz que é duas espécies de animais. Ele diz que é dois tipos de tecido. Não se mistura. Ah, então o que que faz? Problema teu. Resolva com Yud Revavirê. Quem falou isso foi ele e ele ainda escreveu. Não pode. Se não é o suficiente para você, que está perdendo tempo. E olha o que ele diz, ó. Aí, olha só. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei perfeita e o cumprimento dela de forma zelosa é que me deixa livre. Eu sou livre para fazer e para não fazer. E por ser livre, eu decido não fazer. Mas você diz que eu sou religioso porque eu não faço. E você é escravo porque segue fazendo, porque até hoje não conseguiu se libertar dessas práticas. Quem é escravo? Se você é dominado e eu não. Ah, eu sou livre para beber? Sou, mas eu não bebo. Não, mas eu sou livre para beber, mas eu bebo moderado. Não, você é escravo, tu não conseguiu largar a bebida. O uso da droga. É o contrário. Entendeu? É o contrário. Por eu entender e ter minha mente com princípio, eu decido o que eu faço e o que eu não faço. Aí você entende, acha que entende, mas não consegue deixar de fazer. E aí você diz que você é livre e que nós que queremos ser zelosos no cumprimento dos princípios somos escravos. Tu está lendo a Bíblia errado. Ah, o teu nível de entendimento realmente é só literal. Está faltando mais 3 para tu ainda. O teu entendimento que tu tem é só no teu racional. E no racional, o espírito da Grécia brinca.
Seja bem-vindo ao Talmidim Tribunal. É, Tribunal Celeste. Vamos lá, irmãos. Ver se eu consigo finalizar isso aqui. Ó. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Aí ele diz: tu é religioso, mas não refreia sua língua. Ó, olha aqui, ó. Vá para o versículo 19. Assim, meus queridos irmãos, tende esse princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar. O religioso não refreia sua língua. Ele não tem tempo para ouvir. E quando ouve, não pratica. E quando ouve, já fica irado, porque ele não quer nem ouvir. E ele já fala logo porque não quer nem ouvir. Ele é um religioso. Eu gosto de ouvir, porque a pessoa é inteligente, até para discordar, tem que ouvir. Você entendeu o que eu estou falando? O inteligente, até para discordar, tem que ouvir. Então, querido, se você nem ouve, é porque tu não é inteligente. E por não ouvir, tu sai igualzinho a ele, evacuando e deambulando. Sabe quem faz isso? É um animal. E por onde passa, fica o mau cheiro, porque ele deixa um rastro das suas fezes. Talvez esteja te chocando, mas Deus não mandou alisar você, não. Hoje, irmão, as pessoas estão errando e estão querendo massagem. Eu já falei para vocês. Deus não nos deu um travesseiro de pena de pavão ou de fazão. Deus nos deu uma espada. Eu não sou um poeta e nada contra os poetas. Eu sou um profeta que direciona. Um dia Deus vai me cobrar. Se você, eu te dei, cara, a inspiração, eu te dei a revelação e você se calou. Eu não quero ser tido como uns covardes, que porque o sistema vai de um jeito e eu faço parte da minoria, eu vou me calar. A nação de Israel está sendo bombardeada e vai piorar. Sabe por causa de quê? Porque eles estão desviados. E eles têm que acordar, e Deus vai usar isso para que ele, no auge da coisa, se lembre que tem um Deus. Você quer ver uma coisa? Ore pela paz. Querido, a pancada tem que estancar lá e a gente tem que voltar ao padrão da igreja primitiva. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, era a oração, dizia, vem, vem, Senhor Jesus, vem. Ele não vai vir se não se cumprir a agenda dele. Então, a geopolítica precisa preparar o governo do anti-Messias, e o anti-Messias precisa sentar na cadeira. Então, lá tem que estar guerra, lá tem que estar construindo o terceiro templo, lá todas as nações, Gog e Magog, tem que se voltar. Gog e Magog é União Soviética, é China e Irã. Não, vou orar para que tenha paz lá. Pessoas com não sei quantos seguidores, ora mesmo, seu Mané. Tenta impedir a agenda de Deus, porque tu quer viver aqui nesse mundinho, né? Tu não quer que Deus resete essa humanidade caótica, perdida, apodrecida. Quem tem que ser salvo vai ser salvo, quem não tem tem que ser sacudido, irmão. Deus vai resetar isso tudo e vai começar tudo de novo. E ou você se prepara para isso ou não se prepara para isso. Tu tá achando que eu estou preocupado em encher a igreja de pessoas vazias?
Deus tem uma preocupação muito grande com o quantitativo, mas que o quantitativo tem o qualitativo da essência do reino dele. Que carinho ele tem conosco, irmão, de não dar uma palavra dessa de manhã. Isso é carinho dele conosco. Porque eu também sou incluso nisso aqui. Eu não programei falar isso aqui. Eu te mostro de novo aqui. Está aqui o meu rabisco aqui, ó. E eu tenho um aparelho aqui com material que eu preparei ontem. Você quer saber? Olha, eu fiz até como é que é um e-book. Eu fiz um e-book aqui de 10 páginas. Eu montei ontem. Sobre esse assunto. O altar a Baal. Eu montei, mas eu nem abri ele ainda. Olha aqui, querido. Ó. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar do órfão e das viúvas em sua dificuldade, e especialmente não deixar corromper-se pelas filosofias mundanas. Filosofias do quê? Mundanas. Ah, então a religião, além de eu cuidar do órfão, além de eu cuidar da viúva, hoje as pessoas são órfãos de pai presente e viúvas de marido vivo. Por questões de quê? Filosofia mundana. Quem é responsável pela filosofia, irmãos? Que traz uma influência no mundo inteiro filosófica. Espírito da Grécia. Atenas está aí, é o trono do mês. Espírito da Grécia. Da onde vem essa brincadeirinha de Dia dos Namorados? Que as igrejas abaixaram a guarda e fizeram um jantarzinho romântico. Da onde vem essa porcaria? Aonde que a Bíblia manda você celebrar Dia dos Namorados? Que o primeiro namorado é defraudar. Não tem nem o nome namorar na Bíblia. Não, vamos substituir namorar por corte. Nem tem nome corte, porque quando o animal vai cortejar a fêmea, é porque ela está exalando feromônio e está no cio, ele quer copular. Então tem um compromisso. Tem outra nomenclatura do compromisso, que o cara ajeitava o compromisso, era desposado, fazia um contrato social e depois de um ano buscava a mulher para conhecer. Ela, em um ano, ficava se despedindo. Assim era a história de José e Maria, falando de uma cultura do reino. Hoje o cara quer o desfrute, hoje o cara quer a merenda antes da hora do recreio. E se não desfruta da merenda, brinca no playground. Aí casa levantando um altar de prostituição por causa desse espírito e não sabe por que as coisas estão erradas. Deixa eu te mostrar só uma coisa, para me finalizar. Ó, te mostrar só uma coisa. Olha só. Vamos pegar Asmodeus, né? Eu já vi ele manifestado como um vampiro e já voou a 2 metros de distância de mim. Eu parei ele aqui no peito, incorporado. E faz o barulhinho do morcego. Ele é um vampiro. Estava na novela Vamp, Asmodeus. Ele trabalha com energia sexual do altar e perversão. Olha só isso aqui. Essa entidade não atua isoladamente. Elas operam em conjunto. Asmodeus inicia a deformação pela sexualidade desgovernada. Vai trabalhar na pulsão. A pulsão, muitas das vezes, tem porque o pai e a mãe semeou num altar de imoralidade. Normalmente o bastardo. Porque nem era legítimo para ter ato sexual e fizeram. Lilith esteriliza o sacerdócio e impede a frutificação santa. Nosferato drena a vitalidade emocional e aprisiona os jovens. Baal-Peor governa um sistema judicial completo no tribunal espiritual.
Então, você tem aqui, ó, tá vendo? Baal, Lilith, Asmodeus e Nosferatu. Este quarteto demoníaco sustenta um governo do altar, do romance moderno, o qual o Dia dos Namorados representa na atualidade. Todo ano, no mesmo período da Lupercalia, milhões de jovens e adultos, inclusive dentro da igreja, renovam esse mês pactos, levantam altares, irmãos. Essa é a minha agonia. Como faz isso? Presentes, jantares, relações sexuais antes do casamento, aliança emocional desordenada, consagração de relacionamento em datas pagãs, cada ato... Aí, não, mas não há o ato. Não há o ato. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem a visão aqui, ó, a visão entra aqui, tá vendo? Pela hipófise, pela glândula pineal. Ela entra aqui. Ela tem um fio que faz um chicote e liga aqui, ó, no cerebelo. Essa imagem que entrou aqui como uma luz foi projetada lá para trás. Agora eu vou ficar excitado pelo nível da minha glândula que foi levantada e liberou uma substância. Eu acho que é dopamina. É isso? Eu sempre faço confusão com dopamina e serotonina. Acho que é dopamina. Pá, vai liberar. Eu tenho agora a adrenalina que me deixa eufórico. Automaticamente há uma lubrificação, tanto na uretra como na vagina, por visão. O sexo começa aqui, pelos olhos, porque é a janela da alma. Essa excitação, só a lubrificação pelo canal, já libera espermatozoide, que é a matéria-prima que eles precisam para distorcer. Porque eu vi a imagem me excitou. Por que você acha que um pedófilo vê uma imagem de uma criança e fica excitado? E as imagens das crianças estão aí sendo liberadas na internet. E o culto hoje é da imagem. Isso é grave, irmão. Quando isso libera em forma de energia, eles vêm, vão pegar essa energia agora eles começam a manipular essa energia. A tua imagem que você projeta aí, de biquinho ou sem biquinho, ou sensualizando, faz com que pessoas fiquem babando no seu órgão e liberando energia para demônios canalizar essa energia e usar contra você, porque eles usam a energia mágica, ele potencializa essa energia que é liberada de um órgão que traz energia. Essa explosão, que muitas das vezes a pessoa vai se manipular, vai tocar pensando em você, criatura, sendo homem ou mulher, porque tem mulheres viciadas também nisso, liberam energia contra a tua vida, que é manipulada por seres espirituais. E eles precisam da imagem para contaminar a mente, a memória. Hoje as pessoas estão presas a outra em cativeiros emocionais por questões de cheiro, por questão de ato, de imagem, de música, e tudo isso envolve frequência. E tu acha que não tem nada a ver com o altar moderno, de imoralidade? Por isso que ele diz aqui, portanto, livrando de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Existem pessoas hoje totalmente escravas da pornografia, irmão. Existem homens e mulheres hoje se relacionando um com o outro, pensando nas imagens que viram, porque não se livra da imagem. A gente faz aconselhamento de líderes, escute, de pastores que são escravos de pornografia. E vai ver quando acessou a pornografia na idade mais nova que tinha.
Os quartos têm virado cativeiro, os banheiros têm virado cativeiro, e através desses locais, altares são levantados a demônios que vêm pelo feromônio, por aquilo que está sendo ofertado. Filhos nossos, eu estou falando nossos, são estimulados com conversas obscenas, que muitas das vezes você acha que está no quarto, e o quarto é uma Batcaverna. E a Batcaverna é o canal do Batman e do Robin, que tinha um caso homoafetivo. Você sabe a verdadeira história do Batman e do Robin? Do menino prodígio de Gotham City? Você sabe que o Batcanal é um local que ele se refugiava porque de lá ele via tudo e ele conseguia ser o morcego? Você sabe quem é o morcego? Nosferatus. Tu acha que é só um personagem? Tu acha que o Batman não dava confiança para a mulher gato? Por quê? A mulher gato toda hora se insinuava para ele, queria ele. Tu acha que eles estão brincando de construir imagem moderna? Aí a gente vem para o tribunal pedir uma resolução e a gente está levantando altar, irmão, moderno. Ele precisa quebrar esse altar. Aí os filhos estão levantando altares, porque estão vendo os pais levantarem altar. Aí a igreja que também faz libertação, a mapeamento para a igreja, de como começou, quando começou, qual a motivação, qual a história da igreja. E tem igreja que não foi nem Deus que levantou. E quando você vai estudar a história da igreja, você vai descobrir isso. Ela está renovando o altar. Ah, mas pô, então por que ela tem uma baita estrutura? Porque quem dá a estrutura, muitas das vezes, é o Beelzebub, que faz parte do culto. Um dá a estrutura, a outra entra com a sensualidade, o outro entra com a perversão, o outro entra com orgulho, o outro entra na mente. Fica um local de adoração a Baal Peor. Eu estou querendo falar, irmão, só sobre a área sexual. Porque eu tenho atendido como ministro e também como psicanalista como as pessoas estão perdidas dentro dessa área. A gente precisa quebrar os altares. Se o teu pai, se a tua mãe, agora, no dia 12, dia de Lupercália, véspera de Santo Antônio Casamenteiro, que tem por trás da imagem no sincretismo religioso Exu do Lodo, ou Sete Escama, que é o chefe dos Exus. E Exu é povo de rua, é povo de encruzilhada, é povo que não quer que ninguém case, porque é de rua. Eles levantaram o altar, você é herdeiro disso. Se você não mudar a tua mentalidade, o teu ciclo vai seguir se repetindo. Porque você vai ser julgado à revelia. Porque você nem chega diante do altar e entra nos portais e diz, ó, você sabia que você pode reivindicar nos portais e nos tribunais? Deus, abra os livros das minhas ofertas, porque as minhas ofertas falam no tribunal. Eu tenho ofertado, oferta de honra. Eu tenho entregue primícia. Eu tenho feito ofertas de justiça na vida das pessoas. Eu ainda faço ofertas voluntárias. E eu sei que essas ofertas falam nas cortes celestiais a meu respeito. O senhor pode
trazer os livros das ofertas. Olha a minha motivação. Quando eu entrego o meu líder, ele pede que a minha oferta seja queimada com fogo. E quando é queimada com fogo, anjos e escribas anotam nos registros celestiais. E as ofertas falam, irmãos, aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui em Hebreus, eu vou fechar aqui, porque senão as pessoas nem conseguem ouvir. Deixa eu ver se eu tenho riscado aqui nessa Bíblia. Ó, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou sua oferta. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Sabe o que é testemunho de fé? A oferta dele ainda segue falando nos tribunais. Aqui tinha 2 altares, um de Caim e um de Abel. Aqui é uma guerra de altar. Um altar profano e um altar santo. Antes de Deus receber a oferta dos dois, Deus olhou para o ofertante. Deus examinou o ofertante. Deus viu qual era a motivação do ofertante, que eles chamam de kavaná. Qual é a tua kavaná? Tua intenção é correta. Eu aceito a tua oferta. A tua intenção não é correta. Tu quer me manipular, eu não aceito. Muda a tua atitude. Então, a oferta, o altar, ele vai falar ou bem a teu respeito ou mal. E quando você entende isso, você vai mudar o teu padrão de oferta. E você pode entrar na corte celestial e falar: Deus, abre os livros da minha oferta, abre os livros das minhas orações, abre o livro dos meus sacrifícios, porque eu faço por entender os teus princípios. Assim como nós somos acusados quando quebramos princípios, nós também somos justificados quando fazemos eles, quando vivemos ele. O princípio quebrado te quebra, mas o princípio praticado te edifica. Então, pratique, mas aprenda a tomar posse daquilo que você pratica. Tá bom? Eu desejo uma semana abençoada. Se Yudhire Vavirê permitir, amanhã eu volto com um tema dentro desse aqui e fecho, se Deus permitir, na quarta no Talmidim, também dentro disso aqui. Porque tem muito conteúdo nessa linha aqui para nós compartilharmos. Sabe? Talvez eu fale um pouco amanhã sobre imoralidade, sobre os altares que você precisa remir. Irmãos, tem gente que está ouvindo, mas não está levantando os altares. Você precisa quebrar os altares. Isso é sério. É uma guerra de altares, de Gênesis a Apocalipse. Eu também preciso quebrar altares. E quando eu vou descobrindo, eu vou quebrando. Agora, eu não ponho a mão na minha cabeça e digo: Deus me abençoa a mim mesmo. Recebe minha oferta. Eu entrego em outro local. Que eu preciso que alguém maior que eu me abençoe. Porque está escrito: o maior abençoa o menor. Entende? O maior abençoa o menor. Aí você só entrega na instituição, mas se a instituição tiver corrompida, qual a história da instituição? Eu recebi pessoas aqui esses dias que aonde eles congregam é a história de um homem que teve um caso extraconjugal com a mulher, abandonou a mulher casada e foi viver com a amante. Hoje, esses 2 são os pastores da igreja. Tu acha que eles têm legalidade para quebrar o quê na vida dos casais e da prostituição na igreja? Mas é uma igreja. E as pessoas que vieram foram um casal sofrendo debaixo desse jugo. Falei: cara, procura a tua igreja, sai de lá. Ou então orienta eles para se consertar, porque eles precisam, tá?
Mas, às vezes, você resolve. Quem chega depois não conhece a história antiga e não mapeia a igreja. Mas é a igreja. Pai amado, Pai querido, gratidão por essa manhã. Sei que às vezes eu dou uma tonalidade de pregação e é um estudo, mas eu sei que tem a ver com o meu temperamento. Não estou com raiva de ninguém, Pai. Tu conhece o meu coração. Mas são teus filhos, são tuas ovelhas, são teus discípulos. Dá a luz de entendimento a eles, Pai. Ninguém aqui quer ser mais do que ninguém, mesmo porque a visão que nós temos é que nós somos fundamentos. Fundamento é o que está embaixo, não é o que está em cima. E nós queremos que eles possam ir além daquilo que nós temos ido. Mas nós queremos, Pai, que eles entendam os teus fundamentos. Então te pedimos a tua bênção, no nome poderoso de Yeshua, sobre a vida deles, um dia de paz. Nos guarda nesse Rio de Janeiro, nos guarda no Brasil, nos guarda nas nações, no teu esconderijo, Pai, do Altíssimo. Nos ensina a alinharmos no nosso techuvá aos teus princípios, não a religião, nem a judaica, nem a islâmica, nem o cristianismo, nem a religião evangélica. Nós queremos nos alinhar aos teus princípios, aos princípios que existiam desde o Éden, aonde tu entregou uma parte deles para o casal da humanidade. E não tinha nenhuma denominação, não tinha nenhuma religião, mas havia um relacionamento prático e diário, onde todos os dias, na viração do dia, na hora do portal, das 18, havia um encontro contigo e havia um relacionamento. Nós queremos voltar a este nível de conexão e te pedimos isso no nome poderoso de Yeshua. Amém e amém. Vamos tirar uma foto aí, querido? Um dia abençoado para vocês, no nome poderoso de Yeshua. Tá bom? Shalom, shalom aí, a paz. Feliz te ver aí, Adonai. Um abraço. Ô, Cleudiana, vê quem tá aí para mim de novo. Por favor. Shalom, shalom, a paz. Vou sair.